Olá, amigo da TV Tremembé, aqui é o apresentador André Pimentel, do quadro Negócios e Sucesso, aqui na TV Tremembé. Estamos sempre falando sobre um tema do desenvolvimento humano ou do mundo empresarial, porque informações precisas para o seu crescimento e desenvolvimento profissional é aqui no nosso quadro Negócios e Sucesso com André Pimentel. Já falamos sobre precificação no programa anterior. Hoje nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio na sua empresa. O que é o ponto de equilíbrio? É quando as suas vendas elas alcançam um patamar que ela empata com as despesas. Lembrando sempre que não é o valor bruto das vendas, e sim o valor líquido das vendas. E você aprende através do ponto da precificação e da margem de contribuição. Aí você encontra o seu ponto de equilíbrio. Para isso, você precisa entender das suas despesas fixas e variáveis. As suas despesas fixas e variáveis, principalmente as despesas fixas, porque através dela você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. Vamos dar um exemplo aqui? Se você vendendo 100 mil e tem uma margem líquida de 20%, você tem um resultado líquido para a sua empresa de 20 mil reais. Mas se você tem uma despesa fixa de 25 mil, você precisa vender um pouco a mais. Vocês concordam comigo? Ou seja, você precisa ter a margem líquida para pagar despesas fixas. Mas vamos trabalhar com os 20%. Então, se eu tenho uma despesa fixa de 20 mil e eu tenho um faturamento de 100 mil hoje, eu já paguei as minhas despesas fixas. Agora, nós vamos entender da margem líquida que você quer que retorne para a sua empresa. Ok? André, mas a margem líquida que volte para a minha empresa é a maior possível. Ok, mas precisa ser mensurada, porque com a margem líquida você começa a entender o que sobra para a sua empresa após todas as despesas fixas, inclusive você empresário, o seu prolabore. Quando você passa a entender disso, se torna muito mais fácil. Sempre estamos falando aqui do nosso programa de uma frase que eu escuto muito na nossa consultoria empresarial dentro do Instituto Pimentel, que é o quê? Eu trabalho tanto e eu não ganho dinheiro. Eu vendo tanto, André, eu dobrei as minhas vendas e eu não consigo ganhar dinheiro, André, o que está acontecendo? Exatamente isso. Primeiro, a compra errada, a precificação errada e você não chegou ao seu ponto de equilíbrio. Agora, se a sua precificação estiver errada, você nunca vai conseguir chegar ao seu ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a sua margem pode estar negativa ou pode estar abaixo do que você diz. Muitas vezes o empresário chega e fala assim: Pimentel, eu tenho 15% de margem líquida e quando eu vou fazer aquela pesquisa dentro dos números, eu descubro que ele tem apenas 7,5%, ou seja, 50% do que ele diz que tem. E como ele trabalha achando que se ele vender 100 mil, ele tem 15 mil, a empresa dele, ele coloca para poder ter uma despesa, exemplificando, de 15 mil, enquanto ele só ganha 7.500. Por isso que na sua empresa hoje, você pode estar passando por um problema financeiro muito sério. Você está devendo imposto? Você está devendo aluguel? Está devendo a fornecedores? É um sinal que ou você está gastando além do lucro da empresa ou sua empresa está tendo uma margem negativa. Você precisa entender isso. Você precisa consolidar isso. Ok? Então, entenda das compras, tudo começa numa compra, uma compra assertiva, uma compra bem negociada. Depois da compra, uma boa precificação. Nós vamos falar dos ciclos, o ciclo financeiro, o ciclo econômico, nós vamos falar ainda. Esse ciclo significa que quando você compra, se você for uma indústria, você compra matéria-prima que tem que transformar para produto acabado, que tem que vender, que tem que faturar e tem que receber. Isso é um ciclo. Esse ciclo seu está casado ou descasado? Porque muitas vezes as pessoas querem trabalhar com o dinheiro do fornecedor, mas esse ciclo não funciona. Então, nos próximos programas que nós vamos falar sobre ciclos, aí vocês irão entender mais sobre esse assunto. Mas nesse momento estamos falando de ponto de equilíbrio. Você consegue saber o seu ponto de equilíbrio? Você já fez suas despesas fixas todo mês? Quanto você tem que pagar de aluguel, de funcionário, internet, a energia, contador, advogado, dentre outras despesas fixas que você tem na sua empresa? Você já fez isso? André, mas eu botei fornecedor. Não, fornecedor é na parte de cima, quando você faz a precificação.
Ah, André, eu coloquei imposto. Imposto é na parte de cima, quando você faz a precificação. André, eu botei comissão. Comissão é na parte de cima. Eu botei despesas financeiras na parte de cima, que é para você encontrar a sua margem de contribuição. Para assim você mensurar com a sua despesa fixa qual é o ponto de equilíbrio das vendas para que você fique 0 a 0. André, isso é o ideal? Não. O ideal é você ter lucro. Toda empresa nasceu para ter lucro. Você precisa entender isso. Quando você passa a entender isso, tudo funciona. Ok? Por isso que aqui na TV Tremembé você vai estar sempre tendo dicas de sucesso do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano. Porque no desenvolvimento humano você precisa ter inteligência e equilíbrio emocional para conduzir a sua empresa. Você empresário, neste exato momento que está passando por crise financeira, a sua empresa não está vendendo, as suas despesas estão acima da média, você está com suas contas a pagar, com contas atrasadas de 2, de 3, de 4, de 5 meses, você está negativado. Como é que está o seu equilíbrio emocional? Então nós precisamos também cuidar do nosso equilíbrio emocional, da parte tem que ser o psicólogo da empresa, é você, mas você é o primeiro que está gritando. Ok? Você é o comandante, mas como você não tem o equilíbrio emocional nem a inteligência emocional ainda, você se perde. Então, isso tudo nós vamos trabalhar aqui no nosso quadro Negócios e Sucesso com André Pimentel, aqui na TV Tremembé. Semanalmente você estará vendo vídeos nossos, né, no nosso programa, para que você nos acompanhe e passe a ter uma gestão empresarial mais eficiente, que esse é o objetivo, uma gestão empresarial mais eficiente, uma gestão financeira mais eficiente. Por quê? Porque senão você não consegue ter sucesso na vida profissional. Quantas empresas você já viu fechar parecida com a sua? Quantas? Ah, fulano fechou, Beltrano fechou, o concorrente quebrou. Exatamente por isso, porque não tem uma gestão financeira eficaz. Porque gestão financeira você precisa ter na sua vida pessoal e na vida profissional. Você é obrigado a ter uma gestão financeira eficaz. Então, quando você entende da compra, que tudo começa na compra, da precificação, dos ciclos que você vai passar da compra até você receber o dinheiro. É como eu falei, primeiro você compra, transforma em matéria-prima, se você for uma indústria, transforma matéria-prima em produto acabado, vai para o setor de estoque, você vai vender, você vai receber, aí, ok. Tá certo? Então você precisa entender de tudo isso para que você tenha sucesso. Empresário, não brinque com a saúde financeira da sua empresa. Empresário, fique atento à saúde financeira da sua empresa, porque é onde você vai solucionar todos os problemas e os principais, que é a saúde financeira e a vida financeira da sua empresa. E assim encerramos mais um programa Negócios e Sucesso com André Pimentel, aqui na TV Tremembé. Nos acompanhe nas redes sociais através do Instagram André Pimentel Sucesso, do YouTube André Pimentel Sucesso e do nosso WhatsApp DDD 85 99959 8754. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe.